Seja muito bem-vindo a mais este vídeo, eu sou Adolfo Clair e hoje eu quero comentar com vocês acerca de um tema muito importante. Por que nós não temos evidências acerca de Jesus no primeiro século? O que é a evidência falando acerca de Jesus no primeiro século, fora os 4 evangelhos, não é encontrada? Será porque talvez Jesus nunca existiu? Então eu vou estar respondendo esse vídeo. Se inscreva, compartilhe, estamos juntos no campo de batalha e vamos lá. A questão é simples, muito simples. Muitas vezes a gente olha para o cristianismo com a visão de que o cristianismo sempre foi uma religião grande. Então, nós vivemos, por exemplo, no Brasil, nós temos a mentalidade que Jesus tenha, que o cristianismo seja grande como é no Brasil em todos os lugares, mas não é. Tem região da África que se você for lá é o Islã que manda. Se você for para a China, quem manda lá é a religião confucionista, né, as religiões chinesas. Se você for para a Índia, é o hindu, é o budismo. Se você for para o Japão, é o budismo, é o shintoísmo, que são as religiões que mandam. Então o que acontece? Muitas vezes a gente cresceu numa cosmovisão cristã e a gente acha que o mundo todo é desse jeito. Não é. E por que eu comecei falando disso? Porque quando a gente volta para o primeiro século, eu quero que você volte. Se imagine lá, andando com Jesus, na Galileia. O que era a Galileia? A Galileia era uma região que ficava na Judéia, que a Judéia é uma região que faz parte do Império Romano, um pouco para cima do Egito, para baixo de Antioquia, que vai se tornar Bizâncio depois, que é a Turquia, e um mar de lá está a Grécia e está o Império Roma, a cidade de Roma. O que acontece? O cristianismo, Jesus, você andando ao lado de Jesus, Jesus ele era um pobre, um homem, um carpinteiro, pregando uma religião dentro do judaísmo, porque o cristianismo ele era uma seita judaica, o cristianismo era uma seita judaica, assim como a seita dos fariseus, a seita dos saduceus. O cristianismo ele cresce dentro do judaísmo. Um tempo depois os judeus decidem se afastar do cristianismo. E tá, beleza. Então você tem Jesus, o primeiro homem, o cara que fundou o cristianismo. Aí ele é morto, crucificado pelos romanos, né? Que quem tinha o poder de matar alguém pela cruz eram os romanos. Não é à toa que os sacerdotes faziam de tudo para que Jesus fosse julgado pelos romanos, né? Via Pôncio Pilatos. E aí o que acontece? Por que você não vai ter nenhum historiador? Vamos pegar algum historiador, Plutarco, entre outros historiadores aí, mencionando acerca da vida de Jesus. Porque as informações, elas não corriam como corre hoje. Então, por exemplo, acontece uma coisa, alguém fala assim, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Se alguém chegar e falar isso hoje, no YouTube, na internet, a mensagem dele vai percorrer o mundo em poucos segundos, em poucas horas, você vai ter um monte de gente falando, criticando, falando que é heresia, outros dizendo que acreditam, né? E por aí vai. Só que no tempo de Jesus não, ele falou, eu sou o Messias. Mas o conceito de Messias era um conceito intrinsecamente judaico. Então, o que um pagão e que iria querer falar sobre isso ou comentar sobre isso? Outro detalhe, dentro da história de Roma, a Judéia ela fica numa pequena porção da história de Roma. Então, por exemplo, você vai pegar um livro igual do Guglielmo Ferreiro, 5 volumes, se tiver 4, 5 páginas, 6 páginas tratando da questão da Judéia, é muito. Então, o que acontece? Jesus nasce, prega aos seus 12 discípulos e uma multidão e morre. E o Império Romano, nesse período, não fica sabendo. E o cristianismo ele só passa a crescer de fato depois do primeiro século da era cristã. Ah, mas professor, no livro de Atos fala que multidões e multidões de pessoas se convertiam. De fato, na Judéia. Só que até o cristianismo começar a se espalhar depois da queda de Jerusalém, que é no ano 70, eles começam a se espalhar pelo mundo. Quando você espalha essas multidões de cristãos pelo mundo, dá o quê? 2, 3 por cidade? 20, 30 por cidade? Então o cristianismo não era uma religião
que era relevante. Isso eu já estou falando do cristianismo, religião. Quanto mais da pessoa Jesus. Então você não vai encontrar uma evidência acerca de Jesus, de um historiador comentando alguma coisa assim, sempre mais dos cristãos, porque a morte de Cristo para o romano não foi nada, porque eles não tinham internet, não tinham jornal, não tinham televisão. Entendeu? Não tinha. Então, o cristianismo ele passa a crescer a partir já no primeiro século, né? Mas a partir do segundo século ele começa a tomar corpo, isso aí é o quê? 200 anos depois. E é nesse momento em que os cristãos começam a ter relevância no Império Romano. É a partir é mais ou menos por esse período que o cristianismo começa a ser perseguido em algumas partes, locais, em algumas regiões. Aí que começa a chamar a atenção dos pagãos, né? Porque antes era o quê? Era 2, 3 pessoas falando a uma multidão que muitos nem se convertiam. Né? Então, historicamente falando, Cristo ele não foi importante nos primeiros séculos. O mundo pagão não entendeu isso. O mundo pagão só foi começar a se preocupar quando o cristianismo começou a crescer, tomou 1/3 da população, 2/3 da população, metade da população, né? Tomou 1/3, metade, e aí no quarto século se torna a religião oficial do Império, basicamente. Então, uma observação nesse detalhe, e por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu estou mandando um abraço do Moisésão. Moisésão é um grande amigo, né? Já me deu livros. Moisésão foi um cara, ele é um cara que ele segue a teologia liberal na prática, ele é liberal assumido, liberalzão assumido. Só não me libera dinheiro, né? É brincadeira, né, Moisésão? E ele colocou uma frase do Bart Ehrman nesse sentido. E eu falei, cara, eu vou responder isso, né? Eu falei, respondi ele falou, não, é isso aí, esse é o caminho, Adu. E aí eu vim e decidi gravar esse vídeo. Então, essencialmente é essa a colocação. Então, no caso, se vir algum ateu afirmando, porque não existe evidência de Cristo no primeiro século. Cara, se você for buscar evidência de crucificação do mesmo período, você quase não vai encontrar evidência, porque os romanos eles não contavam a história dos derrotados. Eles contavam a história dos vitoriosos. Os derrotados era assim, César venceu os gauleses. É assim. Né? César venceu os gauleses. Né? Mas no caso, por exemplo, eu vou mencionar o nome de um historiador aqui que você não conhece. Lúculo. O historiador não. Lúculo. Você sabe quem foi Lúculo? Não sei. Por quê? Porque nunca te conta a história de Lúculo. Lúculo foi o primeiro general romano, né? Que ele invadiu a Ásia. Ele conquistou a Ásia, só que assim, ele perdeu para os persas. E aí ele voltou envergonhado, né? Mas voltou envergonhado. E aí Pompeu tomou o lugar dele como general e venceu lá, né? Venceu na Pérsia, venceu na Ásia e trouxe muito ouro e muita prosperidade. Só que você não ouve falar desse general Lúculo. Entendeu? Você ouviu falar de quem? De Crasso. Por que Crasso? Porque Crasso venceu o escravo lá, Espartacus. César venceu os gauleses, né? Pompeu venceu os persas, inclusive foi Pompeu que invadiu Jerusalém, entrou no templo, né? Então, o que eu estou comentando para você é do ponto de vista histórico. E aí o ateu vem falar, não, porque não tem evidência de historiador falando de Jesus. Não existe evidência. Você não vai ter evidência dos crucificados, dos milhares de crucificados, porque os romanos sempre se preocuparam em falar das suas vitórias, não das suas derrotas, não dos seus, né? Crucificamos 5.000, pá, e dane-se, bola pra frente, entendeu? Porque o romano era prático, então ele não ia ficar falando da vida do escravo. Como é que era a vida de um escravo romano? Você não tem tanta informação assim. Por quê? Porque eles não vão falar de escravo, eles vão falar do senador, vão falar do cônsul, do cônsul, vão falar dos generais, vão falar dos bravos guerreiros, né? Espartacus, que fala-se como uma rebelião para exaltar Crasso, né? Então, é nesse sentido. Então, se acontecer de alguém falar, não, porque não existe evidência de Jesus no primeiro século. Não, peraí, os 4 evangelhos é evidência, os discípulos é uma evidência, né? Mas não é como muito comentado, não existe esse comentário, porque primeiro você não tem muito material. E outra, se houve comentários, alguns se perderam pelo século. Por quê? Você teve perseguições esparsas ao cristianismo e documentos foram queimados. Documentos
documentos, como a Bíblia, né? Partes da Bíblia, documentos. Né? Cristãos foram mortos em menor ou maior grau, independente da região. Então, você tem documentos que não foram copiados e transmitidos, e estamos falando, claro, também de 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, não tem muito. Se algum ateu falar, não, mas não tem evidência que Jesus tenha surgido e vivido no primeiro século. Tá bom, então. Você pede para ele explicar o totem, né, o obelisco que está no coração do estado de São Paulo. Como assim? Sabe-se, dentro do estado de São Paulo tem um obelisco que ele fica tecnicamente no coração de São Paulo. Ele foi construído para ser o coração de São Paulo, para marcar o centro do coração de São Paulo, do estado. Só que tem um problema, cara. O obelisco está lá e ninguém sabe quem mandou construir ele. Ninguém sabe, você não tem documentação nenhuma. Então, se a gente não tem, se a gente aqui no Brasil, século XXI, eu moro em São Paulo, não tenho evidência de quem mandou construir um obelisco 70, 80 anos atrás, eu não tenho evidência, quanto mais eu vou querer exigir evidência de um historiador pagão falando sobre Jesus no primeiro século, numa época que não se tinha internet, numa época que não se tinha imprensa de Gutenberg, não tinha uma fotocopiadora, não tinha energia elétrica, não tinha máquina a vapor, não tinha carro para levar as informações mais rápido. Entenderam? Entenderam? Então, quando a gente contextualiza, observa, constrói o raciocínio, a gente percebe que tem coisas que vão se perder. E muito se perdeu. Né? Principalmente quando o Marco Antônio, a queimação da Biblioteca de Alexandria, né? A cidade aqui, a biblioteca queimada, quantos documentos foram destruídos? Né? Sabe? Os próprios árabes, né? Quantos documentos não foram destruídos pelos árabes quando eles foram tomando e conquistando? Alguns foram salvos, né? Mas quanto não foi perdido pela humanidade, não foi recopiado por enchente, por fogo? Porque era muito comum bibliotecas pegarem fogo, né? Escritórios pegarem fogo. Isso era muito comum. Hoje já não é tão comum, né? Mas ainda assim acontece. Mas antigamente isso era muito comum. Então, quanto de evidência a história perdeu? E aí a gente quer uma pessoa no século XXI sem noção nenhuma disso, quer forçar a barra. Não, peraí. A humanidade tem seus limites. Pitágoras, a gente não sabe se Pitágoras foi uma pessoa ou se é uma... Né? Shakespeare, a gente não sabe se foi uma pessoa ou se foi um conjunto. Sabe? A gente não sabe. Existem essas discussões. Né? Se Homero foi realmente Homero, não sabe. Entende? Então, existem os limites da evidência, da documentação, que é isso. Não tem o que fazer. O papel do historiador é esse. Né? E a gente se vira com o que tem. Mas dizer, Jesus não existiu porque não tem evidência dele. Não, mas peraí. Os frutos desse Jesus estão aí até hoje. Que é, no caso, uma das maiores religiões do mundo. Estão aí até hoje. E vamos fazer o quê? Você tem cristãos no primeiro século, no segundo século, você tem documentos no primeiro século, no segundo século. Né? Ponto. Você tem um historiador do primeiro século, é o próprio Flávio Josefo. Você tem o Flávio Josefo, comenta um pouco acerca dos cristãos, faz uma menção de Jesus também, e ele era um escritor judeu. Você vai ter alguma coisa no Talmud, né? Mas aí tem gente que fala que é um outro Jesus, não é o Jesus Messias. E assim nós vamos construindo conhecimento, né? Mas a gente sabe como é que é, né? Para os críticos nada é suficiente. Para uma pessoa que ela quer criticar, que ela não quer crer, nenhuma informação que você dê vai ser suficiente. Simples assim. Se gostou desse vídeo, se gostou dessa abordagem, eu vou pedir que você se torne inscrito do canal aqui. Se torne inscrito aqui do canal. Também na página inicial você encontra um curso de teologia, pagamento único. E é isso aí. Tamo junto e fique com Deus.